Good morning, nono ano! Sexta-feira, galerinha! Espero que vocês estejam tão animados quanto eu para mais esse dia de aula online, que nós damos sequência às nossas aulas que são presenciais. Que são, hoje vocês teriam uma aula de redação, 2 aulas de matemática, 2 aulas de geografia e uma aula de educação física. É por isso que damos sequência nesse vídeo, as aulas aparecerão nessa mesma ordem. A primeira aula, então, de redação, ministrada pela Miss Cristiane. A segunda aula de matemática, ministrada pelo Mr. Matheus. Seguida pela terceira aula de geografia, ministrada pelo Mr. Senchi. E a quarta aula de educação física, ministrada pelo Mr. Igor. No mais, galerinha, queria desejar a vocês uma ótima aula. Lembrem-se que vocês podem voltar a assistir às aulas quantas vezes vocês quiserem. Muito cuidado aí nesse período de quarentena. Fiquem atentos às nossas redes sociais sobre como procederemos a partir da semana que vem. Nós estamos esperando ainda decisões do Conselho Estadual de Educação. E qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. Deixe os seus comentários aqui na descrição desse vídeo, que nós vamos ler e responder com muito carinho. No mais, ótima sexta-feira, boa aula. Aproveitem bastante o final de semana e até a próxima. Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 17 de abril, nós temos aí uma aula de redação, então seguiremos aí o nosso conteúdo e o nosso horário oficial de aulas, tá? Para hoje, eu preparei para vocês uma aula que tem como foco o gênero textual de dissertação. Nós já trabalhamos ele no início do ano em sala de aula, foi até conteúdo que eu passei no quadro. E agora nós voltaremos a esse conteúdo porque eu verifiquei que ainda faltou alguns detalhes, né? Faltaram alguns detalhes nos textos de vocês que precisavam ser melhorados. Então, por isso que nós estamos retomando aí, né, o texto dissertativo, tá? Eu vou fazer umas explicações para vocês aqui nos slides, nas imagens, e eu estarei deixando para vocês lá no Google Classroom uma proposta de dissertação para vocês estarem fazendo e publicando também lá no Google Classroom. Muitos de vocês ainda não fizeram nenhuma publicação lá na plataforma, tá? Então, eu preciso que vocês façam essas publicações dos exercícios que eu tenho passado, tanto em redação, gramática e literatura, porque elas fazem parte da avaliação contínua. Então, eu tenho as planilhas e eu anoto, né, quem fez e quem não fez. Se você não for realizando essas atividades ao final do bimestre, vocês terão um prejuízo aí com relação à nota, tá? Ninguém quer isso, mas eu preciso que vocês façam as atividades, postem lá, deixem tudo em dia, tá? Então, hoje aí, né, seguindo a nossa aula aí, com texto dissertativo, com dissertação, aquele que é argumentativo, né, que você argumenta, que você coloca tese, que você comprova essa tese. Então, olha só, o que é dissertar? É expor ideias, debater, discutir, defender, questionar a respeito de um determinado assunto. Que assunto é esse? O assunto que lhe for colocado no seu tema, na sua proposição, na sua proposta de redação que você estiver fazendo, né? Ou seja, você vai argumentar o que se pensa, utilizando fundamentação, justificação, explicação, persuasão e provas. Então, tudo para que você faça uma boa argumentação e uma dissertação bem feita, você precisa ter fundamentação, né? O que seria essa fundamentação? Quando você lê, quando você se inteira, quando você entende o tema, quando você pesquisa e você sabe falar com propriedade sobre aquele tema. Essa justificação são as justificativas, elas fazem parte dessa fundamentação. Você está justificando o que você fundamentou.
né? E explica, você coloca suas explicações. E persuasão, meninos, persuasão vem de persuadir, ou seja, convencer. E para convencer, você tem que ter uma boa fundamentação, você tem que justificar, você tem que explicar e você precisa de provas para você convencer o seu leitor de que o seu texto, do que a sua ideia, do que a sua argumentação, ela é sim correta. Lembrando que aqui nós não estamos falando de achismos. Nós não estamos falando aqui de situações em que você acha alguma coisa. Você tem que comprovar, você não tem que colocar dúvidas. Se você coloca dúvidas, o seu texto fica empobrecido com relação ao plano das ideias. Então, a pessoa que estiver lendo, ela não vai ter certeza. Então, né, não fica bom esse tipo de colocação. Os achismos são aquelas expressões, eu acho, acredito, penso. Né? Você tem que utilizar colocações que sejam firmes. Lembrando que dissertação não é primeira pessoa, não é narração, não é história, não é artigo de opinião. É um texto de exposição de ideias. Então você não está ali, por mais que você esteja comprovando a sua ideia, você não vai se colocar, você não vai utilizar a primeira pessoa, tá? Eu notei que tananã, tananã. Não. Nota-se que tananã, tananã. Então, procurem esse tipo de conectores, esse tipo de colocações verbais para estar formulando, para estar elaborando o seu texto. Coloquei aí para vocês, já viram isso daqui, mas é sempre bom frisar. Uma divisão aí de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, o que você vai trabalhar na introdução? É a apresentação do problema, né, encontrado na proposta. Então, tem a proposta lá de dissertação e você acha um problema, uma problematização em cima dessa proposta. Então, você vai apresentar esse problema, você vai introduzir o assunto. Já no desenvolvimento, é essa argumentação em cima do problema. Você vai descrever, né, os agentes envolvidos, né? E aí vai variar de acordo com o tema. É algo relacionado à família, governo, a ONG, a doença, a política, enfim, vários outros temas. Então você vai desenvolver as ideias. Dentro dessas ideias, dentro desse desenvolvimento, é que você vai colocar a sua justificativa, que você vai colocar a persuasão, os fatos, tá? E na conclusão, ele deve conter o quê? A proposta de intervenção, como que esse problema vai ser resolvido. E aí é em que o aluno ele vai sugerir possíveis soluções para esse problema, né? O aluno, no caso, vocês, ou quem é que esteja escrevendo aí uma dissertação, tá? Então, nós temos desenvolvimento, nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? São as três etapas aí para que você precisa ter em mente para você estar desenvolvendo, para você estar fazendo seu texto dissertativo, tá? A dissertação, o que acontece? Que muitos têm problemas na hora de escrever um texto dissertativo? Confunde-se muito com narração. Eu até coloquei um paralelo lá na sala de aula entre narração e dissertação. Porque aqui nós não estamos falando uma história, nós estamos argumentando, nós estamos colocando fatos, ideias. Então aí, né, esquema de argumentação 1, foi o mesmo que eu coloquei em sala para vocês, tá? Porque eu coloquei que existem outros esquemas de argumentação, né, dentro do texto dissertativo, só que aqui eu coloquei o primeiro aí, que é um dos mais utilizados. Então, olha aí, no primeiro parágrafo, eu tenho o tema, a tese, né? Dentro dessa tema e dessa tese, dentro dessa introdução, eu vou citar o que vai ser falado na minha argumentação, no meu desenvolvimento. Então, eu tenho um argumento 1, um argumento 2, um argumento 3. Então, por exemplo, se o meu tema estiver falando sobre meio ambiente, preservação do meio ambiente, na minha introdução, eu estarei falando um pouquinho sobre o tema, sobre a questão da preservação do ambiente, e vou estar colocando na introdução
3 ideias para serem argumentadas no desenvolvimento. Então, nessa introdução, eu poderia colocar um argumento 1, né, com relação à preservação do meio ambiente. Não poluir, né, questão da poluição. Né? Aí eu poderia estar colocando também, dentro dessa preservação do meio ambiente, a questão do desmatamento, que seria o argumento 2. Depois o argumento 3, diminuir, por exemplo, diminuir a emissão de gases, né, na atmosfera. Seria um argumento 3. E aí, esses argumentos seriam discutidos aí no segundo, no terceiro e no quarto parágrafo, que é onde encontra-se o meu desenvolvimento. Tranquilo? Já no quinto parágrafo, que é onde encontra-se a conclusão, tem a retomada do tema, que eu cito brevemente o meu tema. Eu não vou copiar o tema do jeito que está lá na proposta, não. Eu vou falar sobre ele. Quem estiver lendo vai entender que é uma retomada do tema. E eu vou fazer uma observação final, que pode ser uma crítica ou até mesmo uma solução. Qual solução seria para melhorar essa questão do meio ambiente? Ou eu colocaria uma crítica, lembrando que essa crítica ela não é em primeira pessoa, que nós estamos desenvolvendo argumentos e ideias. Por mais que o argumento e as ideias são suas, você não vai se colocar dentro do texto, tá? Então, esse aí é um esqueminha básico, nós já falamos muito sobre ele, só que eu vi essa necessidade de estar retomando essa questão do texto dissertativo, porque faltou ainda algumas coisas, né? Evitem, por exemplo, eu vi em alguns textos de vocês, eu vi coisas relacionadas a abreviações, a palavras que não estão de acordo com a norma culta. Eu vi também um problema que é a questão do concluir o texto. Eu peguei alguns textos de vocês que não tinha conclusão. Chegava lá no desenvolvimento, estava desenvolvendo mais ou menos as ideias e aí não fechava o texto. Então precisa fechar. Outros problemas que eu verifiquei nos textos de vocês foi a questão não chegaram a fugir do tema alguns textos, mas passou perto dessa fuga do tema. Tem que prestar atenção no tema, tem que desenvolver, né, vocês têm que fazer as suas argumentações dentro do desenvolvimento sem se esquecer do tema principal, tá? Porque senão seu texto foge do tema e ele não tem valor para aquela situação, ele não se encaixa no que foi pedido. Outra coisa que eu verifiquei é a questão assim, chega lá começa na introdução e tal, começa a desenvolver a ideia, não finaliza também a ideia e já pula para a conclusão. E aí fica aquele texto que você não consegue juntar as partes. Você lê a introdução, começa a ler o desenvolvimento e puxa para a conclusão e ficam assuntos que não foram desenvolvidos corretamente. Então tem que prestar bastante atenção nisso. Outro problema. Por que eu estou falando por que eu estou frisando esses problemas? Para que vocês não cometam os mesmos erros nessa próxima proposta de dissertação. Outra coisa, eu vi texto começando assim, ó. Eu vi, tananã, tananã. Eu vi, não. Você não está se colocando na história. Não é história. Você não está se colocando dentro das ideias. Não tem que se colocar. Você tem que utilizar verbos e expressões que sejam neutros, que não coloquem você dentro da história. Então eu posso colocar podemos. Podemos também não. Podemos é primeira pessoa. Primeira pessoa do quê? Do plural. Então, o que eu posso mudar? O que eu posso colocar no lugar de podemos? Pode-se, nota-se, acredita-se, tá? Que é a questão do quê? Do sujeito indeterminado. Não tem determinação de sujeito. Então, não é história, mas sim argumentação. Tá? Então, são pontos muito relevantes que vocês têm que levar em consideração quando estiver fazendo esse tipo de texto, que no caso aí é o texto dissertativo, a dissertação. Tá bom, meninos? Qualquer coisa é só ir voltando no vídeo ou procurar outras fontes de pesquisa, que no caso aí de vocês é o caderno, que você já tem conteúdo desse no caderno, tá? Proposta de redação está lá no Google Classroom, tá? Podem baixar e estar fazendo. Vai lá, vai estar a data de entrega
e outras pontuações a respeito dessa atividade, tá, meninos? Beijo para vocês, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Fala galera, beleza com vocês? Vamos para nossa última aula dessa semana? Deixa eu só apagar isso aqui e vamos começar a nossa última aula de funções. Na próxima aula a gente já entra com um conteúdo novo, ainda de funções, né? Só com uma parte nova, tá? Então, ó, o exercício número 10 da página 11. Beleza? Então, ó, a gente tem aí um quadro e ele fala assim pra gente, ó, o consumo de energia elétrica de uma casa é medido em kWh e depende do tempo de consumo de cada aparelho que fica ligado. Observe o quadro de consumo de energia elétrica dos dois aparelhos. Então a gente tem um quadro aí, o chuveiro e a lâmpada. Uma hora com o chuveiro ligado, ele gasta 4,5 kWh. E a lâmpada, uma hora ligada, gasta 0,06. 2 horas, o chuveiro é 9 e a lâmpada é 0,12. Então vejam aí que o chuveiro ele vai crescendo de 4,5 em 4,5 e a lâmpada vai crescendo de 0,06 em 0,06. Então na letra A ele pede pra gente o seguinte: escreva uma fórmula que expresse o consumo C de energia elétrica do chuveiro em função do tempo. Então tá, então ó, a gente tem aqui uma hora é 4,5, não é? Que ele gasta. Então a gente pode pôr o T aqui, ó, de tempo. Por quê? Em uma hora vai gastar 4,5. Em 2 horas vai ser 4,5 vezes 2, que dá 9, igual a nossa tabela aí, ó. Depois 4,5 vezes 3, que dá 13,5 e assim vai. Ok? Então vamos aqui na nossa letra A, então a gente já fez, que essa é a fórmula do consumo. Tá? Então a letra B ele fala pra gente o seguinte, ó. Calcule o consumo mensal em kWh de um chuveiro elétrico que fica ligado em média 26 minutos. Então ele quer o consumo mensal. Se ele fica ligado em média 26 minutos por dia, então só a gente pegar 26, né, vezes 30. Vai dar quantos minutos aqui? 26 vezes 30 dá 780 minutos, que é igual a 13 horas. Por quê? Se a gente pegar 780 e dividir por 60 minutos, vai dar 13. Ok? Então, 13 horas por mês ele vai gastar. Ele vai usar o chuveiro. Agora é só a gente jogar essa fórmula aqui, ó. C é igual a 4,5 vezes 13. 4,5 vezes 13 vai dar 58,5 kWh. Tá? Vamos para a letra C. A letra C é parecida, só que agora ele fala assim, ó. Quantos kWh por mês consome uma lâmpada que fica ligada em média 6 horas por dia? Se são 6 horas por dia, primeiro a gente precisa achar o consumo da lâmpada. Vai ser 0,06 vezes o tempo. Se a gente fizer o teste, a gente jogar T igual a 1, vai dar 0,06. Se a gente jogar T igual a 2, vai dar 0,12. Se a gente jogar T igual a 3, 0,18. Igual a gente achou, igual a tabela mostra pra gente. Então essa aqui é a nossa fórmula. Aí ele pede o quê? Quantos kWh por mês, mensal também, a lâmpada consome uma lâmpada fica ligada por média 6 horas. Então, ó, 30 vezes 6, que é por dia ela fica ligada 6 horas, 30 vezes 6 dá 180 horas. Agora é só substituir na fórmula. C é igual a 0,06 vezes 180. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 10,8 kWh. Ok, galera? Espero que tenha entendido. Esse foi o exercício de função, tá? E eu vou deixar para vocês fazerem o exercício da página 12, tá bom? O número 11 e o número 12, ok? Obrigado, bom final de semana para vocês e até a próxima aula. Valeu! Bom dia, nono ano, como vocês estão? Bom, sexta-feira, né? E como toda boa sexta-feira, nós temos 2 aulas de geografia. Eu tô gravando esse vídeo, nós ainda não tivemos nossa primeira live. Tô morrendo de saudade, vontade de ter essa experiência, de poder conversar com vocês, de ver o rosto de vocês, de saber como é que tem sido nessa quarentena, como é que tem sido nesses dias, né?
contar um pouquinho também como tem sido a minha experiência, enfim, e a gente poder rever um pouco do nosso conteúdo. Hoje, pessoal, nós vamos começar com conteúdo novo, nosso capítulo 3, módulo 2, tá bom? Nós vamos começar falando sobre um novo continente que é a Ásia. E aí, pessoal, é interessante porque quando nós falamos lá atrás, né, em uma das nossas primeiras aulas, nós comentamos, na verdade, que a Ásia faz parte de um supercontinente chamado de Eurásia, e não só de Ásia, né, mas a própria Eurásia. Então, Ásia, na verdade, é a divisão da Europa e a Ásia pelos Montes Urais. É uma divisão muito mais política, né, do que realmente geográfica. E a Ásia, ela tem algumas características bem interessantes. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os aspectos físicos. E aí eu já vou dar alguns spoilers sobre aspectos populacionais, né, algumas curiosidades sobre a África, tá? Ou sobre a Ásia, perdão. Bom, vamos lá, pessoal? Esse conteúdo você encontra no seu livro, capítulo 3, lá no módulo 2, tá bom? Bom, pessoal, primeira coisa é de falar que a Ásia, ela é um continente de diversidade, é um continente muito diverso. Nós já falamos sobre isso, que quando nós nos referimos aos continentes, nós temos que falar sobre uma heterogeneidade muito grande, né? Então, sempre que vocês ouvirem em vestibulares, no Enem, em qualquer prova, dizendo que as paisagens dos continentes ou da própria Ásia é uma paisagem homogênea, e aí vocês já estudaram a diferença entre homogêneo e heterogêneo, né? E homogêneo, sinônimo de iguais. Dizer que as paisagens são iguais é um erro, tá? As paisagens, elas são diferentes, heterogêneas, principalmente para a Ásia, pessoal, que é o maior continente do mundo. Pessoal, a Ásia tem mais de 45 milhões de quilômetros quadrados, é o maior continente do mundo. Ela ganha da América, ela ganha da África, ela ganha tranquilamente da Europa e da Oceania. É o maior continente do mundo, tá? Pessoal, são mais de 45 países com uma cultura completamente diversa, de etnia, de cultura muito diversa. Pessoal, a gente tem que lembrar que a Ásia faz ligação com a América pelo Estreito de Bering, que segundo os cientistas foi pelo Estreito de Bering que os primeiros homens, né, chegaram aqui à América. Então, o povoamento da América teria começado pelo norte e teria seguido em direção ao sul, e isso teria acontecido pelo Estreito de Bering, que está lá na Rússia, né? Liga a Rússia com o Alasca aqui na América. Pessoal, e claro, como já dito aqui, uma diversidade de paisagem natural, né? Exatamente porque nós vamos ter uma diversidade muito grande de clima, de vegetação, de relevo, tá? Então as paisagens são muito diversas. Nós vamos falar um pouquinho nessa aula. Bom, pessoal, para começar, o clima e a vegetação. Pessoal, a Ásia, ela, pela sua própria extensão territorial, ela vai desde as latitudes mais altas às latitudes mais baixas. Ela vai desde o Círculo Polar Ártico, né, que é as latitudes mais altas, até o Equador, que são as latitudes mais baixas. Ou seja, ela vai desde um frio absurdo no Polo Norte, né, no Círculo Polar Ártico, então de alta latitude, até regiões quentes do nosso planeta, que é a linha do Equador, que são de altitudes baixas. Então nós temos desde um frio a regiões quentes. Ela pega então toda essa faixa latitudinal, né? E isso vai trazer uma diversidade de clima, de relevo e de vegetação muito grande para essa região, tá? Vamos ver alguns exemplos, né, dessas mudanças. Aqui eu trago um mapa para vocês, um mapa climático da Ásia. Nesse mapa climático, vou dar um zoom aqui, a gente vê alguns climas. Número 1 é marcado o clima equatorial, e percebam, ó, o clima equatorial ele está aqui embaixo, ó, no sul da Ásia, nessa região da Indonésia, no litoral da Índia, no litoral da China, né? Nós vamos vendo então
o clima equatorial, que é esse clima mais quente. Em contrapartida, o 2, o tropical úmido, nós temos os desertos, esses são os climas quentes. Os climas temperados, nós temos o clima continental, percebam que está no centro do continente, o clima mediterrâneo, que sofre uma influência dos oceanos, então é um clima mais úmido, né? De temperaturas um pouco mais amenas do que comparado com o clima temperado continental. Nós temos os climas frios. Olha o clima polar representado pelo número 7, o clima frio. E também os climas de montanha, que também chegam a terem picos nevados. Pessoal, esse número 8 aqui, vocês conhecem essa região, é a Cordilheira do Himalaia. São as regiões mais altas do nosso planeta. Elas estão aqui no continente asiático. Pessoal, com esse mapa eu queria mostrar para vocês essa diversidade de climas. Desde um clima muito frio, representado aqui por esse número 7, até climas, pessoal, muito quentes, né? Regiões equatoriais, representadas aqui pelo número 1. Percebam que aqui, ó, não sei se dá para ver, acho que sim, né? Essa linha que corta o norte da Ásia é a linha do Círculo Polar Ártico, e essa linha que corta aqui, ó, o vermelhinho aqui, a Indonésia, é o Equador. Então, olha, ele pega todas as faixas equatoriais, né, do hemisfério norte. Bom, pessoal, dito isso, vamos avançar aqui para um próximo mapa, que é o mapa da vegetação. Se o mapa climático é um mapa bastante diverso, é óbvio que a vegetação, pessoal, também será muito diversa, né? Se o clima é muito variado, a vegetação natural também será variada. E aqui, pessoal, nós temos algumas vegetações, eu vou dar um zoom maior para a gente, nós temos algumas vegetações que vocês já conhecem. A tundra, que é aquela vegetação rasteira, a floresta de coníferas ou taiga, que é aquela formada pelos pinheiros, né? A árvore de Natal, nós temos as florestas temperadas e subtropicais, a vegetação mediterrânea, que pode formar formações florestais como densas, né? Pradarias, estepes, que são mais de gramíneas, formam pastos. Nós temos aqui as savanas, que é o cerrado brasileiro, né? Com vegetação arbórea mais esparsa, árvores de médio porte, também de muita gramínea, e nós temos as vegetações de altitude. Percebam, pessoal, que as vegetações elas vão estar dispostas de acordo com os climas, né? Então, a taiga, que é uma vegetação de clima frio, ela vai estar aqui, ó, no clima polar, né? A vegetação, por exemplo, já de a vegetação densa, a vegetação tropical, né, de altitude, olha, está aqui nas regiões montanhosas, do Planalto do Tibete. Então, percebam que a vegetação está muito ligado à própria diversidade climática. Eu trouxe umas imagens para vocês, para a gente poder ver um pouco das características aqui da própria vegetação. Não vou entrar, vou trazer as imagens, porque nós já trabalhamos as vegetações quando nós falamos lá na Europa. Olha a tundra, né? Essa vegetação que é mais fria. A própria tundra, essa vegetação rasteira, a vegetação de líquens, né? Ela, por um grande período de tempo, no inverno muito rigoroso, o solo fica congelado. Então é quando há o desgelo que há essa vegetação mais rasteira. Olha a vegetação da taiga, as coníferas, as árvores formadas aqui por pinheiros, as pradarias, que são campos, vegetações também formadas por gramíneas, as temperadas, que nós temos uma coloração que depende da estação do ano, né? Então, a própria vegetação temperada. Nós temos aqui a floresta tropical, que nós conhecemos muito bem aqui no Brasil, como a Mata Atlântica, floresta amazônica. Nós vamos ter florestas tropicais também na Ásia. As savanas, que aqui no Brasil nós chamamos de cerrado, de caatinga. Nós vamos ter formações de savana também na Ásia, é muito comum. Então, pessoal, há uma diversidade de vegetação muito grande na Ásia.
as mesmas vegetações que nós falamos lá quando nós estudamos Europa, que vocês realizaram aquela maquete para mim, né? As maquetes em forma 3D, com papéis, que ficaram geniais. Então, são as mesmas vegetações que agora nós verificamos também na Ásia. Então, não existe só um tipo de vegetação, dois ou três, mas nós temos vários tipos de vegetações, até porque nós também encontramos vários tipos climáticos na Ásia. Beleza? Pessoal, eu queria chamar a atenção agora para o relevo, porque na Ásia nós vamos ter desde regiões de grandes planícies, né? Ou seja, regiões muito baixas e planas, até regiões bastante elevadas em altitude. São regiões de planalto e até mesmo de montanhas. Então, as montanhas também serão muito comuns aqui na Ásia. Tá? Um exemplo de cordilheira muito famoso é a cordilheira do Himalaia. A cordilheira do Himalaia, pessoal, é essa cordilheira, né? A cordilheira com os picos, as montanhas mais altas do mundo. É na cordilheira do Himalaia que nós vamos encontrar então o Everest, que seria a montanha mais alta do nosso planeta Terra, né? Então nós temos desde planícies, desde depressões, como por exemplo a depressão do Mar do Aral, até cordilheiras, né, de montanhas como a do Himalaia, beleza? E eu queria mostrar para vocês um mapa do relevo. Essa área mais escura que vocês veem no centro da Ásia são as áreas mais elevadas. Então, quanto mais escuro nesse mapa, mais elevado, e quanto mais claro, menos elevado. Então, pessoal, a gente reparem que o centro da Ásia é uma região bastante elevada, enquanto que a borda do continente ela já apresenta regiões mais baixas em altitude, regiões de planície ou de planaltos, tá bom? Então, percebam que é justamente no centro onde acontece o encontro de placas tectônicas e por isso essa região também vai ter uma instabilidade tectônica com terremotos, com vulcões, viu, pessoal? Bastante ativos, porque no encontro das placas tectônicas nós temos a formação então de montanhas, de dobramentos modernos, e aí nós vamos ter a formação aqui do monte, né, da cordilheira do Himalaia. Bom, pessoal, e como eu já adiantei, é nessa região que nós vamos ter uma atividade tectônica bastante ativa. Inclusive, é somando a Ásia com a América, aqui dá para ver, deixa eu dar um zoom nessa imagem para vocês verem melhor. É nessa imagem que vocês conseguem ver o que nós chamamos de anel do ciclo de fogo, né? O ciclo de fogo, que é uma junção da Ásia, essa região da Ásia, onde pega a Indonésia, as ilhas do Japão e também a América. Em toda essa porção aí que vocês veem, né? Que vocês veem aqui do lado, em toda essa porção, nós temos o que nós chamamos de ciclo de fogo. É onde nós temos o número de vulcões ativos, onde nós temos terremotos. É a região de maior instabilidade tectônica do mundo, tá bom? É nessa região que nós chamamos de ciclo de fogo. Então, na Ásia, nós também temos essas atividades vulcânicas muito ativas. Nós temos terremotos, nós temos maremotos. Eu não sei se vocês lembram dos grandes tsunamis que nós tivemos na região da Indonésia, né, alguns anos atrás, que mataram milhares de pessoas nessa região. Bom, pessoal, é uma região de bastante ilhas, de muitas penínsulas, de rios, pessoal, caudalosos. Rios caudalosos são rios bastante agitados, são rios de planaltos e são rios, então, que correm com uma grande velocidade. Não são rios geralmente bons para navegação, mas são rios que têm um grande potencial para geração de energia elétrica, um grande potencial para a construção de hidrelétricas, como os rios brasileiros, né? Pessoal, eu queria trazer algumas curiosidades aqui, um spoiler do que nós vamos tratar com mais cuidado, de forma mais devagar
nas aulas, nas nossas próximas aulas. Primeiro para dizer, pessoal, que o continente asiático ele apresenta um grande contraste, né, uma diversidade não só física, natural, de clima, relevo, de vegetação, mas também, pessoal, de cultura, de etnias. São povos muito diferentes. Nós falamos que são 45 países diferentes no continente asiático. E, pessoal, esses países apresentam uma cultura muito diversa. Se a gente for falar, por exemplo, do Oriente Médio, de uma cultura, né, de árabes, de religiões, do judaísmo, do muçulmano, né, do islamismo, é muito diferente de uma cultura, por exemplo, do Japão, de uma cultura oriental shintoísta, né, que é muito diferente de uma cultura da Indonésia, que por sua vez é muito diferente da cultura da Rússia. Então, a diversidade cultural aqui na Ásia também vai ser muito grande. E aí nós vamos estudar um pouco essas culturas, essa diversidade cultural e econômica também do continente asiático. Uma curiosidade, pessoal, é que as principais religiões do mundo tiveram sua origem também na Ásia, né? O judaísmo, o cristianismo, o islamismo, né? O brahmanismo, o budismo, o confucionismo, várias religiões, então, as mais famosas, as maiores religiões do mundo, elas surgem aqui na Ásia. Pessoal, e nós temos desde grandes vazios demográficos, né? Nós vimos naquele mapa da população, aquelas áreas brancas, até grandes concentrações populacionais. Eu separei um mapa aqui no próximo slide para a gente poder ver isso. Já comentei, né, dos maiores contrastes étnicos do mundo. E claro, né, pessoal, se existe um contraste entre os povos, se existe um contraste entre as culturas, também vai ser uma região de muitos conflitos, conflitos territoriais, conflitos civis, né, dentro de um mesmo território. Então, também será uma região de muitos conflitos. Nós veremos alguns. Pessoal, a própria história do Ocidente, né, a nossa história, a história da humanidade, está ligada com esse continente. Uma curiosidade é que eles foram os pioneiros, né, na implementação da agricultura, da domesticação dos animais, enfim. Então, a gente tem a Ásia como um continente histórico muito importante para a gente, tá bom? Pessoal, eu separei aqui um último slide para a gente. Essa região circulada que eu circulei é o continente asiático. O que vocês veem de vermelho aqui são as regiões mais povoadas, então quanto mais vermelho, maior a densidade demográfica, e quanto mais claro, menor a densidade demográfica. Aqui a gente consegue perceber, pessoal, que as regiões mais ao norte, as regiões mais frias, elas possuem um vazio demográfico, enquanto que, por exemplo, olha a Ásia, aqui é a Índia, aqui é a China, o Japão, né? São as regiões que possuem uma grande concentração demográfica. Percebam que o centro do continente também possui um vazio demográfico, e esse vazio se justifica, pessoal, por causa das grandes cordilheiras de montanhas nessa região. Enquanto aqui é frio, né, e o frio dificulta o aglomerado urbano, as montanhas também, tá? Pessoal, essa é uma aula mais introdutória, né? Eu queria desejar a vocês bons estudos, que vocês então lessem esse capítulo 3, esse capítulo que é introdutório sobre o continente asiático. Eu não vou passar nenhuma atividade na aula de hoje. A partir da semana que vem, nós vamos vir com muitas novidades. Nós queremos aumentar o número de lives, aumentar o número de atividades extracurriculares, né? Que não seja só de conteúdos junto com vocês, para trabalhar não só a nossa saúde, né? Nesse período é muito importante a nossa saúde física, mas também a nossa saúde mental, né? Nossa saúde psicológica. Então a gente quer trazer para vocês outras atividades que possam distrair, atividade de entretenimento, mas que ao mesmo tempo também possam estar ligadas aos nossos conteúdos escolares.
enfim. Pessoal, no mais, qualquer dúvida que vocês tiver, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, pelo meu WhatsApp, tá bom? Podem entrar em contato conosco. Eu me coloco à disposição de vocês, pelas nossas lives, qualquer coisa, a gente faz uma live extra, eu faço uma live com vocês para tirar dúvidas sobre esse conteúdo, tá bom? E nós vamos com calma, nós vamos fazendo bem feito, nós vamos trazendo os pormenores agora sobre a Ásia, fazendo os exercícios aqui online junto com vocês, tá bom? Pessoal, no mais, é isso. Desejo a vocês um bom dia, bons estudos, tá bom? Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Fala galerinha, beleza? Professor Igor na área. Como vocês estão aí? Se cuidando? Todo mundo dentro de casa, praticando atividades ou não? Hoje eu vim aqui para passar para vocês um joguinho que vocês podem fazer com o papai, com a mamãe, com o irmão, colocar todo mundo para brincar, certo? É um joguinho onde vocês vão ter que fazer um tabuleirozinho, certo? Pode ser de 1 a 10, de 1 a 20, de 1 até o número que vocês quiserem, tá? Eu coloquei só pra gente exemplificar aqui e pra gente poder seguir certinho e explicar as regras pra vocês, certo? O jogo vai envolver o Jokenpô, que é o pedra, papel e tesoura, certo? E cada vez que você ganhar, você vai denominar o seu nome no tabuleiro, certo? Hoje eu vou explicar aqui com vocês, com a minha mãe. Vem pra cá, mãe. Pra mostrar pra vocês como que vai ser feita a brincadeira, certo? Então vamos lá, a gente vai tirar o Jokenpô. As prendas são polichinelos, certo? Então quem perder faz 10 polichinelos, ok? Vamos. Jokenpô. Aqui no caso, minha mãe colocou pedra, eu coloquei tesoura, então eu perdi. Eu vou fazer 10 polichinelos. Ok? Aí eu venho, como minha mãe ganhou, eu marco no tabuleiro que ela ganhou a primeira, certo? Então ela passou pro número 2, correto? Agora a gente vai jogar de novo. Pedra, papel, tesoura. Eu coloquei papel e minha mãe pedra, então ela perdeu. Então minha mãe faz, ok? Assim. Certo? Então, obrigado, mãe. Você foi fera. A brincadeira é essa. Como eu ganhei, agora eu venho e marco o meu nome, certo? Até chegar ao número destinado. No nosso caso aqui, eu coloquei 10 casinhas, certo? Então, no total, vão dar 100 polichinelos. Quem ganhar, fica com a vitória aí. Beleza? Espero que vocês gostem. Espero que vocês possam fazer. Chama o papai de vocês, a mamãe. Coloquem pra fazer entre os dois. Faz todo mundo aí. Beleza, gente? Um abraço. Fiquem com Deus. Até mais.